Vamos lá, falar um pouquinho sobre recursos e métodos para estudo em patologia. A gente já citou alguns aqui para vocês, tá? Sempre que eu puder, além da teoria em si, eu vou trazer já, mesmo que a gente está falando aqui, ó, num sistema online, eu vou trazer para você a lâmina, eu vou te mostrar como que é o normal, o alterado, o tipo de exame que vocês podem trabalhar de repente na clínica. Mesmo quem vai para outra área, não importa, você tem que aprender esse básico aqui dentro de uma habilitação de um biomédico, por exemplo, que é anatomia patológica ou citopatologia, tá bom? Então vamos lá, recursos e métodos para estudos em patologia. Primeira coisa que a gente pode estudar dentro da patologia são os estudos morfológicos. Morfológicos vem de forma, formato, tá? Professor, como assim estudo morfológico? Eu posso estudar a forma, o formato, a morfologia das células. Então, eu tenho o estudo citológico ou estudo citopatológico. Só para constar, isso aqui é um Papa Nicolau. Mulheres, com certeza, vocês já fizeram, espero que já tenham feito. Isso aqui é uma análise citológica. Isso daqui vocês fazem a cada, sei lá, 2, 3 anos, dependendo da idade. E a gente tem células diferentes, tipos diferentes de células. Depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre as diferenciações desses tipos de células, mas vocês têm uma disciplina de citopato na qual fala-se mais sobre isso, tá bom? Então, as células têm as colorações aqui, vocês vão perceber umas são mais azulzinhas. Isso dentro é o núcleo, tá? Só lembrando para vocês, lembra sempre de enxergar, buscar o núcleo da célula. Essa estrutura mais roxa aqui que vocês enxergam dentro é o núcleo. Ó. Isso aqui é o núcleo, tá? Nossa, professor, mas o núcleo dessa célula é bem grandão e dessa célula é pequenininho? Sim, é isso mesmo. Porque eu tenho células que estão sendo descamadas. Essas normalmente maiores, assim, né? São pavimentosas. São células que vão ser liberadas. E tem outros tipos de células mais secretórias, porque lá no endométrio eu tenho camadas e partes diferentes de células, tá? Então a gente pode comentar num outro momento, depois, se vocês quiserem saber mais sobre o Papa Nicolau, e a gente detalha e conversa mais sobre isso. Mas é análise de célula, tá? Então o exame citológico ou citopatológico é análise de célula, morfologia da célula, divisão celular, tamanho e tudo mais. O exame anatomo, vem de anatomia, lembra disso, ó, anatomopatológico, eu vou verificar o que basicamente? Eu vou verificar o órgão inteiro, ou ainda eu verifico o tecido. Aqui a gente também pode chamar de exame vem de H, tá? H-I-S-T-O, histo, aí vem o patológico aqui, é a mesma coisa, tá? Voltando. Citológico, análise de célula. Histopatológico, anatomopatológico, órgão ou tecido em si. Então, o que eu vou verificar aqui? Eu vou verificar as camadas do útero, por exemplo, e as células que eu tenho lá no útero. Eu não vejo a célula bonitinha separada. Eu vejo várias camadas de células aqui que tem nesse tecido, por exemplo. Então, aqui eu estudo as estruturas do tecido que compõem um órgão. Mas eu também vejo células aqui, obviamente, né? Não tão bonito, não é separado e tudo mais. Aí, já pensando no seguinte, qual que é melhor? Qual que é a vantagem, desvantagem, né, da gente fazer tudo isso? Vamos já adiantar aqui algumas coisas. No exame citológico, eu posso, por exemplo, verificar as células como é que chama? Do endométrio, passando lá uma escovinha, por exemplo. E aí essas células do endométrio, eu passo numa lâmina e eu não faço uma coisa assim tão invasiva no citológico. No histopatológico ou ainda no anatomopatológico, o tecido ele está lá dentro, então eu tenho que arrancar esse tecido de alguma maneira, que aí a gente normalmente faz numa biópsia, que hoje a gente vai citar para vocês.
Então, o histológico, o anátomo-patológico, eu só consigo se eu furar o paciente ou alguma coisa do tipo, se eu perfurar. Porque imagina, por exemplo, que eu tenho que chegar no rim. O rim está lá dentro, ó. Imagina que está dentro da minha mão aqui, o rim. O que eu tenho que fazer? Furar pele, músculo, ou seja lá o que for, chegar no rim, aí eu tenho que ter uma câmera aqui, por exemplo, e aqui uma agulha para fazer punção, alguma coisa do tipo, e aí fazer a punção do rim, uma biópsia, né, que a gente fala, e analisar lá na lâmina, fazer os cortes histológicos para estudar esse tecido. Então aqui ele é mais invasivo. Ou eu só consigo ver se eu tirar o órgão inteiro, por exemplo, se o cara morrer ou alguma coisa do tipo. Mas basicamente você tem que causar uma lesão e essa lesão é maior. Na análise das células aqui, por exemplo, eu posso fazer células do sangue. Apesar de você, né, tem que perfurar e chegar até o vaso sanguíneo, ele não é tão complexo, por exemplo, como eu tirar um pedaço do coração, ou seja lá o que for, que dá para fazer também. Quando a gente tem suspeita de doença de Chagas, tripanossoma cruzi, e aí eu tenho que ver o coração, deu negativo, eu não consegui ver até agora, não confirmou essa alteração que tem no paciente, e eu tenho que perfurar o coração, é dessa maneira que a gente faz uma biópsia, tira uma parte do tecido do músculo cardíaco e leva lá para fazer uma imunistoquímica, imunofluorescência, algum outro exame que a gente vai conversar hoje ainda, tá bom? Então isso daqui são as camadas de células que a gente tem no tecido. Então é uma análise histológica ou ainda anatomopatológica, não é de célula isolada em si, ok? Vamos lá falar mais sobre o exame citológico em si. Aqui eu já tenho algumas vantagens, eu preparei para vocês uma tabelinha mostrando vantagens e desvantagens. Já adiantando, quem está prestando atenção em mim, é uma das coisas que eu vou perguntar na prova. Cite vantagens e desvantagens de um exame citológico frente aos outros tipos de exame, alguma coisa do tipo. Então você tem aqui, ó, vantagem, simplicidade, baixo custo, rapidez do resultado. Em minutos, horas, você consegue fazer isso. Fez um Papa Nicolau, por exemplo, 10, 15 minutos, fez todo o procedimento, coletou, fixou, você já pode passar ali e fazer a coloração de Papa Nicolau toda certinha, bonitinho, você já tem uma lâmina pronta para fazer análise no microscópio, tá? A análise em si do microscópio vai demorar um pouquinho mais. Desvantagens: ausência de arquitetura tecidual, ou seja, só tenho célula isolada, né? Não tenho as camadas em si do tecido, né? E também menor quantidade de amostra, mas serve para fazer um screening, por exemplo, e você já ter essa primeira informação. Fonte do material: raspado da pele ou de mucosa é um exemplo. Então, se eu quiser, por exemplo, verificar, sei lá, uma leishmania ou alguma outra coisa do tipo, eu posso pegar e fazer raspagem de mucosa, ou nesse caso da pele, e fazer uma análise numa lâmina, uma análise citológica. Secreção de sistema respiratório na árvore traqueobrônquica, conteúdo de cisto, expressão mamilar, entre outros tipos de análise de células que a gente pode fazer. Líquidos: secreção serosa, urina, líquido amniótico, líquido cefalorraquidiano, líquido pleural, e tudo que você imaginar aqui de líquido, eu posso drenar esse líquido, processar essa amostra e analisar numa lâmina, no microscópio, fazer uma coloração específica para ver o tipo de célula que eu tenho. Então aqui está citando, né, ó, urina. A urina é uma coisa à parte, porque eu tenho um exame de urina específico, a urinálise, sedimentoscopia ou EAS, que a gente fala, urina de rotina, tanto faz o nome que você queira dar aí, depende do laboratório, dá um nome diferente. Mas a urina, ela tem um procedimento específico aí, por exemplo, ok? Que a gente verifica a parte de análise física, química e a parte de microscopia em si. Punção aspirativa, por exemplo, tireoide, mama, linfonodos e etc. Hoje, isso aqui está desenvolvendo bastante, que é a punção por agulha fina, que a gente faz, que assim, apesar dele ser um pouco invasivo, a gente consegue extrair uma quantidade de células, o tecido vem
mais limpo, digamos assim, para a gente fazer análise citológica. Então, a gente chama de citologia em meio líquido ou citologia em monocamada, que a gente fala. Então, é um método de preservação, de prevenção, etc., por exemplo, no Papa Nicolau. Então, vamos lá. A amostra cervical, muito parecido com o Papa Nicolau convencional. Coleta lá as células que estão descamando e que você fez a raspagem e tudo mais. Você coloca num líquido que preserva isso daí, processa especificamente, de uma forma específica, numa biópsia líquida ou numa análise citopatológica líquida, que a gente fala, e aí faz uma filtração removendo os outros tipos de células que não são células teciduais, que, tipo, ficariam na frente atrapalhando a visualização, e aí você tem uma análise mais limpa, com menos artefato, que a gente chama, que são outras células que a gente não está fazendo análise no Papa Nicolau, que são células, não são células do endométrio, por exemplo. São células descamando, tá? Então tem uma maior possibilidade de detectar sinais de anormalidade, e aí permite evitar os falsos negativos e tudo mais que podem acontecer por alteração na coleta e preparação. Então é como se fosse uma evolução do meio aqui, ó, citológico simples aqui, simples não, né, mas mais antigo do Papa Nicolau convencional, que é uma citologia em meio líquido ou em monocamada. E aí, para a gente ilustrar melhor, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Desse lado esquerdo, na letra A, eu tenho a representação de uma citologia de Papa Nicolau convencional, e na letra B, eu tenho uma citologia, análise citológica em meio líquido, por um método específico, que é o método ThinPrep, que é uma citologia em meio líquido aí, basicamente, tá? A célula que eu preciso analisar é essa célula maior aqui, ó. Ó, tá vendo essa célula maior aqui? Essa célula maior, essa célula é a célula do endométrio. É isso que eu preciso verificar, se o núcleo está pequenininho, se eu tenho colorações diferentes, se tem mais núcleos por célula. Agora, aqui eu enxergo? Enxergo. Mas eu tenho um infiltrado inflamatório muito grande, às vezes eu tenho bactéria, tem outras coisas que estão atrapalhando a minha análise aqui, principalmente células de sangue, dependendo do que estiver acontecendo nesse tecido, pode ter sangramento, então isso atrapalha a minha visualização. Se eu quero analisar só as células do endométrio mesmo, eu limpo essa amostra, processo, né, de uma maneira diferente no meio líquido e filtra essas células para eu enxergar mais as células do endotélio mesmo, endotélio não, desculpa, do epitélio mesmo em si, ok? O outro tipo de análise é o exame anatomopatológico ou histológico, que a gente pode fazer por biópsia, e aí tem tipos diferentes de biópsia, tá? Tem a biópsia que eu removo aquele tecido inteiro, que o médico acredita que seja, sei lá, uma neoplasia ou alguma coisa do tipo, é um tecido diferente, né, que ele acredita que seja um câncer, por exemplo. Eu posso fazer a remoção do tecido ou do órgão inteiro. Vou imaginar que eu tenha sei lá, um rim. De novo, a história do rim. No rim, você tem o córtex, você tem a medula, tem estruturas diferentes do rim, camadas. Eu posso pegar e tirar um pedacinho daquele rim, cauterizar, e o rim continua lá. Ou eu tenho que tirar o rim inteiro. Na hora que eu tiro o rim inteiro, obviamente ele não tem mais esse órgão, ele perdeu essa função, e aí eu consigo analisar nessa amostra aqui de uma peça cirúrgica ou de um pedaço aí de rim, alguma coisa do tipo, fazer análise anatomopatológica, o órgão inteiro em si, ou pedaço do órgão, ou ainda pegar esse pedaço do órgão, colocar, por exemplo, num bloco de parafina, cortar ou congelar, cortar, pegar aquilo, colocar na lâmina e analisar ao microscópio, na análise histológica em si. E aí eu consigo verificar, por exemplo, os tipos de tecidos que a gente tem aqui nas camadas do endométrio, tecidos ciliados, por exemplo, presente que está indicando aqui. E ainda na autópsia, como eu já citei para vocês, tá? Autópsia ou necrópsia, necropsia, tanto faz o nome que vocês queiram chamar. Para eu fazer tudo isso aí que eu estou falando,
eu tenho que entender um pouquinho sobre as colorações e as estruturas de substâncias que são coradas. Então, tem aqui, ó, algumas, tá? Tem nesse livro aqui, do Bogliolo, mais alguns outros tipos de colorações e estruturas, mas eu deixei só algumas para a gente ter uma ideia aqui, né, de como que funciona esse processo todo. Vocês já ouviram várias professoras e professores falando sobre isso ao longo dos últimos semestres. Ó, hematoxilina eosina. Ah, um corante, hematoxilina eosina. Fala toda hora sobre isso. Por que fala sobre isso? Porque é uma coloração universal, uma coloração de tecidos. Serve para basicamente todos os tecidos do nosso corpo, ou para vários tecidos do nosso corpo. E ele colore o quê? Citoplasma diferente de núcleo. Por isso que a gente já consegue diferenciar os tipos de células. Então, naquele site lá de anatomia patológica da Unicamp, um monte de tecido, vocês vão enxergar rosa e roxo. Que aí, muitas vezes, como você ainda não tem tanta experiência, você fala, professor, não enxergo porcaria nenhuma. É tudo rosa e roxo. Ou tudo rosa aquilo lá. Eu não consigo entender nem o que é cada uma daquelas coisas. O que é isso, na verdade? Porque está corando rosa o citoplasma, lâmina basal, colágeno, proteína, alguma coisa do tipo, e está corando mais em roxo, azulado, alguma coisa do tipo, mais núcleo, por exemplo, substâncias mais ácidas, tá? Tem outros tipos, o Papa Nicolau em si, que é uma metodologia de coloração que o cara foi lá e descobriu. Nem lembro de onde que é esse cara agora, mas quando eu era pequeno achava que Papa Nicolau era um papa, né? Nada a ver. Depois eu fui entender que não tem nada a ver com isso. Papa Nicolau é o nome do cara, é o sobrenome dele, então virou o método de Papa Nicolau, que é uma coloração citológica universal. Professor, eu posso usar a metodologia de Papa Nicolau para colorir, por exemplo, células de urina ou alguma coisa do tipo, ou ainda colorir células de líqua? Posso utilizar, tá? Dá para fazer esse procedimento, por exemplo, para sêmen. Dá para fazer esse procedimento. Você consegue fazer uma análise de sêmen utilizando, aplicando o método de Papa Nicolau. Não é só na análise de citologia cervical, que é do cérvix uterino, mas lá também é muito feito dessa maneira. Tem ainda tricrômico. Tri vem de 3, né? Lembrando disso, 3 cores, tá? Gomorrah, Mason e Mallory, que aí verifica, né, cora, fibras colágenas, músculo, etc. E aí tem mais um monte, tá? Eu não vou ficar entrando, explicando todos detalhadamente para vocês, mas tem, ó, ácido periódico de Schiff, que é muito importante, por exemplo, para fungos e parasitas. Eu tenho coloração de Zion-Nielsen, que é importante para bacilo álcool ácido resistente ou Mycobacterium tuberculosis. E por aí vai. Ginsa, que eu posso utilizar, por exemplo, para parasitas sanguíneos ou teciduais, como Leishmania. Esqueci os outros agora. Até fugiu da minha cabeça, mas, por exemplo, Trypanosoma cruzi, eu posso utilizar a coloração de Ginsa também. As células sanguíneas também, né? Eu posso verificar pelo corante de Ginsa. Então, existem vários tipos de colorações ou metodologias já estabelecidas. E aí, o que é importante, e vocês acabam fazendo muito isso no estágio, é importante a gente treinar o máximo possível os tempos, tá? De cada um desses corantes. Então, sei lá, você tem que colocar 5 vezes, 2, 3, 4, 5 no corante, você tem que colocar 5 vezes e tirar. Imagina que seja 1 segundo. 1. Você tem que fazer cada vez 1 segundo. Ah, imagina que eu tenho que deixar 10 segundos. Você tem que deixar 10 segundos. Então, esses tempos são importantes porque, em alguns casos, quando você coloca um corante primeira etapa, ele pode fixar muito aí, ficar muito forte essa cor. Por exemplo, na metodologia de Gram, que é para bactéria, né, e etc., isso pode acontecer e alterar a coloração dessas bactérias, tá bom? Mas aqui, voltando para os tecidos, também isso acontece. Então tem que ser um treino aí que é feito na lâmina e os tempos têm que ser específicos para você não perder
estruturas, degradar o tecido e para corar ou colorir de maneira adequada, beleza? Uma outra técnica que é feita aqui é a chamada imunohistoquímica. Então, ó, já está dividida a palavra, ó, pega aqui, divide, e aqui divide também. Imuno tem a ver com imunologia. Quando a gente tem essa palavrinha aqui, esse prefixo, normalmente, esse prefixo quer dizer antígeno-anticorpo. Então, tem alguma coisa a ver com essa estruturinha aqui, ó, que a gente representa pela letra Y, que é um anticorpo. Vocês vão perceber isso. Professor, como assim? Não estou entendendo o que você está falando. Imunofluorescência, teste imunoenzimático, imunocromatografia, imunohistoquímica. Ah, então tudo isso aí tem a ver com anticorpo, professor? Todos, basicamente todos, tá? Tem a ver com a reação antígeno-anticorpo. Nossa, mas a imunologia se resume a anticorpo? Não, mas hoje a gente sabe que os anticorpos, por serem altamente específicos para antígenos e epítopos, que são estruturas que tem no antígeno, altamente específico, diversificado e tem memória, aquela história toda, a gente pode criar um anticorpo específico para uma proteininha que tem aqui no tecido, tá? Então, o que vai acontecer? Imagina que eu estou estudando um tecido e eu quero verificar se ele tem expressão de proteínas do câncer de mama. Chutei aí alguma coisa aqui, tá? Então, sei lá, eu vou ter que ver obviamente, né, nesse caso, se não for uma metástase, eu tenho que verificar se a pessoa, no tecido da glândula mamária, se ela tem expressão dessa proteína. Então, eu pego o tecido, vou fazer a incubação com um anticorpo primário, que tem afinidade aqui por esse antígeno, coloco, por exemplo, um anticorpo secundário ligado numa molécula que a gente chama repórter. Repórter porque ela vai mudar de cor, basicamente é isso. E aí, o que vai acontecer? Eu vou apresentar aqui um precipitado, porque eu tenho a ativação dessa molécula, que é marrom. Esse precipitado marrom, eu vou verificar no tecido dessa maneira. Toda essa parte de tecido que está corado, mas em marrom, é o tecido que expressa essa proteininha específica que eu estou estudando nesse meu paciente. Você tem que verificar onde? No microscópio. Então, assim, é uma análise histológica. Ah, tá. Por isso que chama histo de tecido e química de substâncias químicas, tá? Então, anticorpos que ficam presos no tecido com substância química. Por isso que tem esse nomezinho bonitinho. Que substância química? A substância que dá cor. E aí o tecido que tem a expressão dessa molécula, aí, sei lá, uma neoplasia, que tem proteínas específicas do câncer, ele vai ficar mais amarronzado. E o outro tecido não vai ficar dessa maneira. Só para ilustrar isso daí, isso é de um site de venda de anticorpos. Então, ó, anticorpos.com.br o site. Se vocês quiserem, depois vocês dão uma olhada lá. Cada uma dessas imagens aqui, ó, que é um mosaico aqui, são vários tipos, tá mostrando, ó, partes marrons aqui, não sei se vocês enxergam isso. Essa parte marrom, eu não consigo nem definir exatamente o que é, porque são amostras isoladas aí. Mas essas partes marrons aqui, quer dizer que tem expressão de proteínas que eu estou buscando. Então, ó, aqui também, ó, tá azul, o resto tá marrom. O resto tá marrom, por quê? Voltando lá no slide. O tecido tem a expressão da proteína aqui, o antígeno, se ligou no anticorpo primário, o anticorpo secundário ligou na porção FC aqui desse anticorpo, e aí ele tem aqui fixado nele uma molécula que vai precipitar, ficar marrom, tá? Quando eu tenho tecido marrom, nesse caso, e o resto azul, eu sei que aqui eu tenho uma região de células de câncer, por exemplo. Só citando aí uma possibilidade. Ó, aqui também tá bem menor, mas dá pra gente perceber uma estrutura marrom. Aqui, ó, uma estrutura marrom, tudo isso daqui, ó. E aqui também, ó. Todas as estruturas aqui estão amarronzadas. Essa estrutura foi marcada. Marcada para mostrar que tem algo errado. Tudo bem? O outro tipo de metodologia ou técnica
é a que a gente chama de imunofluorescência. Então, peraí, professor. A imunohistoquímica, eu deixo ele, sei lá, mais marrom ou colorido, alguma coisa do tipo. A imunofluorescência, eu deixo o tecido fluorescente. Basicamente é isso. Tudo bem? São metodologias diferentes. Esse aqui tem que ter um microscópio de fluorescência, que tem uma luz ultravioleta e tal. É um pouco diferente, né? Uma técnica um pouco diferente. Mas assim, eu utilizo também antígeno e anticorpo? Sim, também utilizo. Então eu tenho aqui ó, uma célula, um tecido, e eu posso colocar, por exemplo, um anticorpo, que é essa letra Y aqui representada. O anticorpo aqui tem o local de ligação no antígeno, ele se liga aqui, ó, nessa porçãozinha. Ele está ligado num emissor de onda fluorescente aqui. E esse emissor vai dar essa coloração aqui, ó. Isso que fica verde, o tecido fica verde, parecendo Hulk, por exemplo, é isso que é a fluorescência, tá? Aqui é um outro tipo, que é a fluorescência indireta, ou imunofluorescência indireta. Esse também, imunofluorescência direta. Eu tenho a célula ou tecido aqui. O antígeno vai ligar aqui no anticorpo, pela afinidade que ele tem aqui, ó, digamos que seja aqui. O outro anticorpo ligado no fluoróforo vai se ligar na porção FC do anticorpo, vai emitir uma onda de luz que vai ser captada aqui, e aí você vai enxergar uma coisa esverdeada. E aí, se eu aumentar aqui, eu não tenho muita imagem, mas depois, se vocês quiserem, eu até mostro na internet para vocês que tem mais. Mas assim, ó, em volta tem umas coisinhas verdinhas assim também, apesar de estar bem mais claro. Por quê? Porque o anticorpo, muitas vezes, ele não é totalmente, completamente, como é que eu posso dizer, específico. Ele acaba tendo ligação em outros tecidos. E aí, alguns outros tecidos aqui em volta, a expressão de proteínas já com menos quantidade, de antígeno, alguma coisa do tipo, ele se liga também e emite fluorescência, mas a quantidade é menor. É maior mesmo onde eu tenho um antígeno específico para aquele anticorpo, e aí eu tenho uma coisa bem verde, assim, um verde muito forte, tá? E olha que bonito. São imagens que ficam bem legais mesmo. Cada uma dessas imagens aqui é um tipo de anticorpo e fluoróforo. Esse site é um site de venda de equipamento de microscópio de fluorescência, que é a Laborana. Depois, se vocês quiserem, vocês entram lá. Cada uma dessas imagens, dá para perceber aqui, ó, algumas estão azuis, outras estão vermelhas e verdes, e aqui eu enxergo as duas, então é dupla marcação. Algumas estão aqui, ó, com sobreposição de vermelho e verde, e aí eu consigo enxergar amarelo. Para que isso, professor? Porque às vezes eu quero marcar proteínas diferentes. Se eu preciso marcar proteínas diferentes, eu preciso de um anticorpo para emitir a luz azul, um anticorpo para emitir a luz verde, vermelha e assim por diante. Aí quando eu faço essa sobreposição, eu consigo estudar melhor a expressão de proteínas diferentes nesse tecido, ok? E aí eu consigo verificar, digamos que, expressou essa proteína vermelha aqui, ele tem câncer. Não expressou, ele não tem. Vamos dar um exemplo aqui, só para a gente entender melhor. Ou ainda, se ele expressou mais proteína verde, ele tem, sei lá, toxoplasmose ou alguma outra doença que eu esteja estudando. Por quê? Porque eu faço um anticorpo específico para o antígeno que eu quero estudar. E aí, lá eu ligo um fluoróforo que emite uma onda de luz específica, uma radiação específica, uma frequência de luz específica, que aí vai me dar uma coloração também específica que eu vou estudar, ok? Outro tipo de técnica que a gente tem são as técnicas chamadas então, ó, antígeno anticorpo, mais uma vez. Enzimáticas. Peraí, professor. Então, é uma técnica que envolve antígeno anticorpo, mas tem uma relação com enzimas. É isso mesmo, tá? Na outra era fluorescência. Aqui são enzimas. Então, por exemplo, eu utilizo o complexo peroxidase, antiperoxidase, que é um tipo de enzima que tem no organismo, que se liga aos tecidos, e ainda a avidina biotina peroxidase.
Então, esses complexos vão se ligar aqui, essas partes mais amarronzadas, mais escuras, dessas imagens todas que vocês estão vendo aqui, ó, são de complexos peroxidase, antiperoxidase, ligado nos diferentes tipos de tecidos aqui. Então, é uma técnica que a gente chama imunoenzimática, ok? A gente também pode fazer uma cultura de células. Então, aqui, ó, uma cultura de células, normalmente são fibroblastos, por exemplo, são células da pele. Então, eu tenho vários tipos de cultura. Cultura que a gente chama estéril, que eu não tenho outros micro-organismos, etc. Uma cultura que a gente chama histotópica, que é idêntica à célula original. Uma cultura chamada organotípica, que são diferentes tipos de células. Ou ainda uma cultura primária, que é a cultura proveniente do material que você extraiu do seu paciente, e aí você coloca aqui, ó, isso é um frasco de cultura, um frasco para cultura celular, tem líquidos nutrientes e tudo mais. Só um detalhe, isso não é cultura de bactéria, tá? Se vocês estão pensando. Isso não é uma placa de Petri. Isso é um frasco para cultura de célula, por exemplo, do ser humano, ok? Uma cultura de fibroblastos ou qualquer outro tipo de célula que você queira criar, digamos assim, dentro do seu laboratório. E aí, na hora que você faz a cultura aqui, você, por exemplo, coloca uma lâmina e analisa ao microscópio para ver como que essas células aqui, ó, se multiplicaram, se desenvolveram. E aí a gente pode, por exemplo, pegar essa amostra e passar para um outro meio, que a gente diz, transformando já numa cultura secundária que veio a partir das células primárias, por exemplo, do seu paciente, do animal que você está estudando no laboratório, ou seja lá o que for. Essa cultura ela pode ser contínua, que o tempo de divisão é indefinido, ou ainda uma cultura que a gente chama transformada. Por exemplo, uma cultura de células tumorais, que eu quero estudar aquele tumor. Como que ele se comporta, como que a célula utiliza a glicose, como que ela metaboliza e tudo mais. Então eu faço isso, eu separo a célula para controlar melhor o ambiente, só que tem um problema, né? Ele não está mais no ser humano. Então, assim, ele perdeu o fluxo sanguíneo, perdeu o tecido em si, perdeu a comunicação citocinas, substâncias quimiocinas e outras substâncias de defesa. Então, a célula está isolada. Eu quero estudar aquelas células isoladas e colocar mais glicose, e colocar mais sódio ou menos, mais oxigênio. Então, serve muitas vezes para eu estudar como que eu posso controlar o crescimento, por exemplo, de uma célula tumoral. Digamos que eu queira colocar mais nutriente ou menos nutriente para ver se cresce mais ou menos o câncer. Então, eu faço dessa maneira. Então, é dessa maneira que eu consigo estudar, por exemplo, células isoladas em cultura, ok? Outro tipo de análise que eu tenho é a chamada citometria. Então, cito vem de célula, metria vem de mensuração, basicamente. E eu tenho alguns tipos de citometria. Um muito comum é a citometria de fluxo, que inclusive vocês já devem ter ouvido falar por aí, que na hematologia eu posso fazer citometria de fluxo em método automatizado. Então, vou colocar aqui, hematologia. Nossa, ficou muito ruim. Na hematologia eu também posso fazer citometria. Eu coloco, por exemplo, o sangue que você tirou do seu paciente, você injeta aqui e as células vão passando. Na hora que as células vão passando, tem aqui o fluido que vai conduzindo as células para uma filinha, digamos assim, e aí as células passam aqui uma a uma. Eu tenho um laser que é uma fonte de luz, e aí o laser incide aqui na célula, e ele passa, parte dele passa, e parte desviada, né? Parte dessa luz é desviada aqui. E aí eu posso medir, por exemplo, a fluorescência emitida dessas células marcadas, e eu também consigo mensurar, desculpa, a luz que passa por essa célula. Aí vamos entender melhor. Se a célula tiver um monte de núcleo, um monte de organela, citoplasmática e tudo mais aqui, a luz que passa aqui é menor. Então, se eu comparar um neutrófilo, que é um polimorfonuclear, com um monócito, por exemplo, a estrutura dispersa do núcleo do neutrófilo
pouca luz acaba passando, porque o núcleo toma um grande espaço, por exemplo, ou ainda um linfócito, né? Então a estrutura de núcleo mais disperso do neutrófilo, ela é muito maior. Consequentemente, a luz passa menos. Se passa menos luz, eu consigo mensurar a morfologia, o tamanho da célula, a morfologia do núcleo e todas as outras estruturas que eu tenho dessa célula. Isso aqui a gente dá o nome de citometria de fluxo, porque eu tenho um fluxo de líquido aqui, tá? E aí esse fluxo vai direcionando as células, eu consigo medir o tamanho da célula, eu consigo medir o conteúdo dentro dessa célula, como por exemplo o núcleo, tá? E tudo mais. Então é bastante interessante, por exemplo, se eu quero estudar tipos diferentes de linfócitos, se eu quero estudar tipos diferentes de células, se as células são células muito imaturas, células jovens, se elas expressam, sei lá, proteínas diferentes de superfície. Então é bem interessante a citometria de fluxo e ela pode ser automatizada. É um método que você pode utilizar diferentes tipos de marcadores. E aí vamos dar um exemplo. Eu tenho uma célula que é vermelha aqui, uma célula azul, poderia ter uma célula marcada em amarelo, e aí cada célula vai me dar um padrão específico de fluorescência, uma cor, por exemplo, e ainda vai me dar um padrão de tamanho da célula e de morfologia do núcleo dessa célula também, ok? Outro tipo que a gente tem de citometria é a citofotometria, que essa aqui na verdade é chamada de estática, para diferenciar, por exemplo, da citometria de fluxo, mas eu analiso a célula também, e ainda a morfometria, que é um outro tipo de análise que a gente tem. Fechou essas análises de células, e a gente vai passar para as análises de biologia molecular, e se eu não me engano, acaba o conteúdo aqui. Então, só voltando, só para a gente entender, até agora, eu vi o tecido em si, eu vi as células isoladas em si no microscópio, eu peguei e marquei com anticorpos as células e os tecidos, mas eu ainda posso fazer outros tipos de análises, que são análises, por exemplo, do núcleo da célula, do material genético dessa célula. Vamos dar um exemplo melhor. Quando uma pessoa tem um câncer, esse câncer ele pode ser detectado lá na frente, já quando desenvolveu tudo e a morfologia do tecido, que era redondinho, qualquer tecido, não importa agora, que era redondinho, agora ela está torta. Aí eu vejo na anatomia patológica, ultrassom, exame de imagem, beleza? Aí eu pego e faço uma biópsia, eu vejo que tem alteração desse tecido. Mas essa alteração aconteceu muitos anos depois. E se eu quiser verificar essa alteração, quando ele nasceu, ou ainda antes da criança nascer, se ela tem mais chance de ter um câncer, se tem menos chance, aí eu vou fazer a análise por técnicas de biologia molecular, porque é essa alteração que vai acontecer nas moléculas induzidas geneticamente aqui vai alterar o meu tecido lá na frente. Então, primeiro começa a alteração no nível molecular, aí celular, tecidual e aí, consequentemente, de um órgão em si sendo todo modificado, ok? Então, eu posso fazer várias técnicas de biologia molecular para verificar se o DNA está alterado, se o RNA expresso aí, que foi transcrito, esse RNA, se ele tem alteração, e aí depois, nas outras técnicas que a gente já falou, se as proteínas traduzidas também elas estão erradas, ok? Então são metodologias diferentes, feitas em momentos diferentes, com objetivos diferentes. Nesse caso eu quero verificar, por exemplo, o núcleo, o material genético, se tem alteração nessas células em si. Então eu posso fazer, por exemplo, uma hibridização in situ, que eu uso sondas para que eu consiga ligar com o meu DNA ou RNA, ou ainda, que vocês já ouviram falar, eu tenho certeza, porque está falando muito em relação ao coronavírus, a reação em cadeia da polimerase. Então, de maneira bem resumida aqui, como é que funciona isso? O órgão, a célula, o tecido isolado em si, que eu estou estudando aí, ele tem uma alteração genética.
tá? Então, eu tenho que partir desse pressuposto. Eu tenho uma alteração no meu DNA, no RNA, que eu quero estudar. Digamos que eu conheço essa alteração já. Eu venho com uma sonda, que é um primer, que a gente chama, e aí eu introduzo nessas células, no material genético, faço a junção, basicamente, desses materiais genéticos e vejo se ele expressa esse material genético que eu estou estudando. No caso da reação em cadeia da polimerase, se é, por exemplo, uma sequência de um vírus, eu consigo estudar esse vírus e saber, olha, o vírus tem a sequência TCA-ATT, sei lá o que é a sequência de nucleotídeos que tem nesse vírus. E aí, quando eu sei isso, eu coloco lá essas células do paciente, junto com o vírus e tudo mais, dentro de um termociclador, tem todo um procedimento para isso, causa o lyse, libera o material genético, a sonda, que é o meu primer, vai se ligar lá no DNA que está desnaturado, que é a dupla fita que separou, liga aqui, cresce a sequência que eu quero, tá? Codifico a sequência que eu quero, e aí eu multiplico essa sequência várias vezes. Então, fiz lá uma sequência, 2, 4, 8, 16, 32, e vai crescendo exponencialmente a quantidade de material genético que eu quero estudar. Então, o que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou estudando o material genético multiplicado aqui no PCR, o material genético, por exemplo, de uma sequência do câncer. Tá? Eu estudei o câncer, entendi. Olha, quando o paciente tem câncer de mama, ele tem esse gene aqui alterado. Pô, vamos verificar se a paciente tem antes dela desenvolver o câncer de mama. É basicamente isso, tá? Ou ainda que eu estudo diretamente no tecido, que é isso aqui que a gente está fazendo. E aí uma hibridização in situ com fluorescência vai ser essa coisa bonita aqui, ó. Não é bonito para o paciente, mas para quem está analisando aqui, estudando, eu vou expressar o material genético, DNA ou RNA, que é nesse caso aqui, ó, nas células, e essas células que estão expressando o material genético específico, numa cor específica, são células, por exemplo, de câncer, ok? E essa é uma metodologia também mostrando o câncer de mama, a expressão desse material genético, do RNA em si, em células com câncer de mama, ok?